Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez você por estar aqui. Já desejo um excelente domingo, um excelente início de semana pra você. O pessoal fala que a semana começa no domingo, né? O pessoal fala não, né? Realmente, a semana começa no domingo. Então, um excelente início de semana, um excelente domingo pra você de muito futebol. E é o seguinte, meus amigos. Bem, dizer pra vocês que tá tudo tranquilo, dizer pra vocês que tá tudo bem, não vou dizer isso pra vocês. Mas a gente tem algumas reflexões e eu acho que lições pra tirar do jogo de ontem. Porque nós temos uma semana muito decisiva pela frente. E a atual classificação do Campeonato Brasileiro, tô com ela aqui, tem o Botafogo em primeiro lugar, que tomou ontem uma lavada do Cruzeiro. Então o Botafogo levou uma lavada do Cruzeiro de 3-0. Com isso, essa vitória do Cruzeiro e a vitória do Fortaleza sobre o São Paulo diminuiu ainda mais a distância entre o primeiro colocado e o quinto colocado. Então nós temos o Botafogo em primeiro, com 40 pontos e 20 jogos. O Flamengo vem em segundo lugar, com 37 pontos, porém 18 jogos. Então o Flamengo tem 2 jogos a menos, vai fazer um jogo hoje, de tarde, às 16 horas. Depois vem o Palmeiras, com 36 pontos e 20 jogos. E aqui eu acredito que o Palmeiras flerta com o perigo, porque você tem o Flamengo, que tem 37 pontos e 18 jogos, e o Palmeiras, que tem um ponto a menos, só que 2 jogos a mais. O Fortaleza, em quarto colocado, com 36 pontos e 19 jogos, então, ou seja, tem um jogo a menos que o Palmeiras e tem a mesma pontuação que o Palmeiras. E o Cruzeiro, com 35 pontos e 19 jogos. Então, várias equipes com um jogo a menos e uma pontuação muito próxima dos primeiros colocados. O Flamengo tem a chance na mão de mudar a história hoje e se encaminhar por uma primeira colocação. Se encaminhar para uma primeira colocação ainda com uma vantagem de um jogo a menos. Porque, por enquanto, no cenário atual, é o único time que tem 2 jogos a menos. Então, hoje o Flamengo entra sabendo dessa composição aqui e, eventualmente, isso pode mudar ali o nível anímico do time para esse jogo. Isso aqui pode ser uma injeção de ânimo para os caras irem ali correr atrás da liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no saldo de gols, só pra gente contextualizar de maneira completa, o Flamengo tem mais gols que o Botafogo. Então hoje o Flamengo tem as cartas ali para realmente poder chegar à liderança. Faz um jogo na sua casa contra um Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato, lanterna da competição. Mas obviamente o Flamengo também terá os seus jogadores que serão poupados. O Atlético Goianiense, só pra gente entender o contexto do jogo de hoje, é importante, jogo extremamente importante para a rodada do Brasileirão. Nós temos o Atlético Goianiense com 7 desfalques. E o Tite, provavelmente, tá? Ao que tudo indica aqui no site da coluna do Fla, o Tite vai fazer algumas mudanças. Vamos dar uma olhada aqui nas mudanças. Tite prepara 5 mudanças. Então o Tite vai começar o jogo provavelmente com Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar e Luiz Araújo. Eu acho uma escolha inteligente do Tite trazer o Léo Ortiz, porque, bem, vocês sabem que o Alan, na minha opinião, não se adaptou ainda. Não se adaptou. Não é aquele Alan que era no Atlético Mineiro, que foi no Atlético Mineiro.
Outra sacada que eu acho interessante aí do Tite é colocar o Luiz Araújo. Ele traz muita mobilidade. É um jogador que realmente chama responsabilidade, puxa protagonismo. Tem sido ali um pilar diferencial no setor ofensivo de criação do Flamengo. Cria boas oportunidades a gol. Algumas pessoas reclamam que ele segura demais a bola, que ele é um pouco fominha, que às vezes as decisões dele não é tão inteligente assim, né? Toma algumas decisões erradas, meio avessas assim. Mas ainda assim, na minha opinião, é um jogador que traz vida, que acende o jogo. E quem sai? Provavelmente de jogadores poupados, o Flamengo vai ter o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vinha, o Alan e o Dela Cruz. A provável escalação do Flamengo é o seguinte, então. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Então, por mais assim que o Flamengo vai fazer ali uma dança das cadeiras, entra com um time muito bom. Entra com um time muito bom. Na sua grande maioria, com os jogadores mesmo titulares, certo? E com boas possibilidades dentro do Maracanã de sair de lá com a liderança na mão. Antes da gente continuar aqui, nosso bate-papo, não deixe de apoiar os nossos amigos aí, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é uma casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Para quem não sabe, a Mega Sena acumulou novamente. E ela vai pagar quase 100 milhões na próxima terça-feira. Então você pode acessar o link que eu estou colocando fixado e você pode consultar essa plataforma que tem uma inteligência artificial que melhora a sua probabilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios aí pro Brasil inteiro e você pode ser o próximo premiado. Quando você acessar lá o bolão, quando você participa de um bolão, você participa de vários conjuntos de 6 números. Vários conjuntos, com apenas um único bolão. Então você aumenta a sua probabilidade de ganhar. Inteligência artificial, ela faz ali uma varredura por todos os números sorteados da Mega Sena ao longo de toda a história. Ela agrupa nesses conjuntos. Então é por isso que você melhora a sua probabilidade de ganhos, tá bom? Não deixe de utilizar também o nosso cupom, ele vai te dar um desconto, que é o Opina Tribo. E é isso daí, pessoal. Tamo junto, agradeço todo mundo aí que tem ajudado. O Botafogo parece que começou a sofrer a síndrome do segundo turno. Mais uma vez, o fantasma do segundo turno vai assoprando ali aos ouvidos do Botafogo numa derrota por 3-0 lá no Rio de Janeiro. E junto com o Botafogo, o Palmeiras também faz o seu papelão, né? Na verdade, o papelão do Palmeiras, na minha visão, é ainda pior. E aí o Abel na coletiva, eu assisti a coletiva dele ontem, e pela primeira vez vi o Abel um pouco sem saber o que responder. Na verdade, o Abel admitiu o mau desempenho. Ontem o Abel não ficou tentando terceirizar a responsabilidade. Ontem ele mandou uma mensagem direta para os jogadores. Ele falou sobre aqueles jogadores que correm pelo Palmeiras e é aqueles que vão ter espaço. E ele até pontuou alguns jogadores que são titulares dentro do Palmeiras. E nesse trecho, onde ele pontua os jogadores que são titulares, ele manda uma indireta pro Richard Rios. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Richard Rios, ele ganhou uma mini férias. Porque terminou a Copa América. O Arias voltou pro Fluminense. O Arrascaeta, o Vinha, voltou pro Flamengo. O Pulgar voltou pro Flamengo. E o Richard Rios não. O Richard Rios recebeu férias. O Richard Rios voltou lá pro país dele, de férias. E quando ele chega no Palmeiras, para fazer o seu primeiro jogo, ele chega num salto alto assim. Absurdo. Absurdo. E aí a reportagem da UOL trouxe pra gente um relato
do que aconteceu nos vestiários do Palmeiras. Porque ontem o Abel chamou a atenção dos jogadores. Além da coletiva, o Abel ter mandado um recado para os jogadores, um recado que os jogadores têm que correr pela equipe, nos vestiários o que se tem de informação é que o Abel falou o seguinte para o Richard Rios: a Copa América já acabou e agora você está no Palmeiras. Além disso, o Abel teria dado ali um esporro coletivo e falado o seguinte, ó, os meninos jogaram como gente grande. Destacando as partidas ali do Vitor Reis, do Estevão, do Naves, do Giai, que embora o Giai falhou na marcação, falhou, mas é o primeiro jogo do cara, tá naquele processo de adaptação, então a gente tem que dar um desconto. Agora, quando você olha para jogadores mais veteranos, você entende o recado do Abel. Porque os jogadores veteranos não jogaram absolutamente nada. Nada. Mas aí que vem a seguinte situação. Eu não tô passando pano pro Abel, não. Não tô passando pano pro Abel, não, irmão. Porque é o seguinte. O Abel tem responsabilidade nisso aqui também. O Abel tem responsabilidade nisso aqui. Insiste em um esquema tático do qual os jogadores melhores que temos hoje, Dudu, Felipe Anderson, eles não se saem bem. E ele foi questionado ontem na coletiva. Por que ele está invertendo o posicionamento de Dudu e Felipe Anderson? Sendo que esses dois atletas costumam render mais pelo caminho inverso. E aí ele respondeu que quando ele contratou o Felipe Anderson, eles contrataram para jogar nas duas posições, tanto de direita quanto de esquerda. E que faz parte de um processo de adaptação, que isso é normal e natural ocorrer. A gente sabe que quando você muda a espinha dorsal do time com novos jogadores, você realmente precisa de um processo de adaptação. Mas a questão aqui, meus queridos, é que o problema não é os jogadores que estão chegando. O processo de adaptação é compreensível. É compreensível o Giai errar uma marcação. Mesmo que seja uma marcação, um erro que foi importante, mas é compreensível. Agora, quando você vê Rony, quando você vê Gabriel Menino, quando você vê Richard Rios, quando você vê jogadores que já estão lá há algum tempo e eles não funcionam, aí você começa a questionar se o problema não é tático. E na minha opinião, não é apenas um problema de adaptação dos jogadores, mas é o problema de você ter um time muito desentrosado. Ah, mas eles não jogam junto. Aí, o que eles fazem no treino, então? Ah, Neto, mas treino é treino e jogo é jogo. Tá, mas o mínimo de entrosamento, esses caras já estão há 2 meses trabalhando na academia. E agora outra pergunta que eu faço pra vocês, e o Rômulo, ele tá preso? E algumas pessoas levantaram aí a possibilidade do Abel ter perdido o vestiário. Eu não acho que isso tenha acontecido. Não acho que o Abel perdeu o vestiário. Mas eu entendo que esses jogadores estão acomodados. Os jogadores estão acomodados do tipo assim: eu vou correr. Se eu não conseguir resolver sozinho, o Rony vai dar uma cambalhota e vai resolver. Se o Rony não conseguir resolver sozinho, o Estevão vai dar um chute de longa distância e vai resolver. Se o Estevão não conseguir resolver sozinho, nós teremos uma oportunidade de bola parada com uma bola alçada na área que vai dar um bate-rebate na área e vai resolver. É o time do daqui a pouco vai resolver. Muita posse de bola, muito chute no gol, zero produtividade. Porque pra mim, um time que chuta no gol o número de vezes que ele chutou e não faz o gol é zero produtividade, é zero eficiência, é zero eficácia, é zero tudo. Não tem como trazermos outro percentual para essa crítica nossa. E ontem eu vi também torcedores passando pano mais uma vez.
Só que ontem também tivemos vaias no Allianz Parque. E que bom que alguns torcedores resolveram levantar a voz para essa patifaria. O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras não vem jogando bem essa temporada. Os resultados que o Palmeiras tem feito são resultados à base do jogo individual. E aí aquele cara que foi ontem apresentado para 40 mil pessoas no Santiago Bernabéu fez uma diferença enorme no ano passado. E teve gente que falou que o time jogou melhor sem o Endrick depois que ele saiu. E aí? O time continua jogando melhor sem o Endrick? Ou, na verdade, ano passado, o Abel, ele só conseguiu levantar o caneco de campeão brasileiro por causa da presença do Endrick, que puxava a marcação, que fez jogadas decisivas, que teve uma colaboração absurda naquela vitória e virada histórica contra o Botafogo. O Endrick chamou toda a responsabilidade do mundo dentro do Palmeiras. Isso não tem como questionar. E aí o Abel falou na coletiva: o torcedor é soberano sobre as vaias. O torcedor tem que apoiar durante o jogo lá, os 90 minutos, e depois tem todo o direito de mostrar a sua insatisfação. Agora eu pergunto pra você, Abel, você colocou o torcedor do Palmeiras contra ele mesmo? É? Você nas suas coletivas, com a frase de os verdadeiros torcedores do Palmeiras, porque você não aceitou as críticas, principalmente da rede social, você não aceitou as críticas da rede social. E aí você começou a tratar uns torcedores como torcedores de verdade e os outros torcedores como os torcedores da vitória. Os torcedores da rede social. Os torcedores do YouTube. Você fez várias e várias vezes essa menção, dividindo a torcida do Palmeiras. E agora você diz que o torcedor é soberano? Então se o torcedor ele é soberano, eu tenho o entendimento que ele tem o direito de criticar ou elogiar a hora que ele quiser. Seja na vitória, seja na derrota, seja no empate. Se ele entendeu que a partida não foi legal, por ele ser soberano, ele tem o direito de criticar. E você recebe 3 milhões para mudar essa situação. Você não é o cara que acorda 3, 4 horas da manhã, pega metrô, pega 2 ônibus, depois anda mais um trecho a pé para chegar no seu serviço. Você sai com a tua BMW, modelo do ano, zerinha, nova, no banco de couro. E no máximo pega o trânsito ali, que querendo ou não todos os habitantes de São Paulo acabam pegando. Então você tem que ser cobrado sim. Você tem que ser cobrado, o torcedor de fato ele é soberano, você acertou ontem. Só que a questão é que você dividiu o torcedor do Palmeiras. E essa ladainha aí, ó, de que, o pessoal do YouTube influencia mal, o pessoal do YouTube só quer like, o pessoal do YouTube só critica. Essa proteção, essa capa de proteção que você colocou em alguns de seus jogadores, que tem os jogadores, você tem os seus protegidos, você muda um esquema tático inteiro sempre para adaptar o Rony, você não admite entender que o tempo do Rony passou, que o Palmeiras precisa evoluir, você criou essa capa de proteção, você dividiu a torcida do Palmeiras e além disso, te digo mais, você prejudicou até o teu vestiário. Torce para esse rendimento do Palmeiras ser algo ao acaso. E não ser apenas uma questão de vestiário. Porque eu tô vendo agora que a Leila vai ter que descer lá no vestiário e bater um papo tete a tete com todo mundo. E hoje, Palmeiras e Botafogo deram de presente a possibilidade do Flamengo se tornar líder. E se o Flamengo se tornar líder hoje, se prepara, meu amigo, que na quarta-feira a gente vai encontrar um Maracanã muito foda de se enfrentar. Ainda se os caras perderem ou empatarem, vão sair de cabeça baixa. Não vão estar com aquele nível anímico, né? Com aquela super confiança. Agora, se eles vencerem hoje e chegarem à primeira colocação, você vai entender o que o Palmeiras e o Botafogo fizeram essa semana. Aí a gente vai ter um entendimento disso. E outra coisa, Neto, poupar é normal. Concordo que poupar é normal. Só que daqui pra frente nós vamos ter Copa do Brasil, vamos ter Libertadores e vamos ter Brasileirão. E aí? Será que vale a pena mesmo poupar? Já que o jogo do Palmeiras era no sábado? Então nós teríamos domingo, segunda, terça e uma parte da quarta-feira de descanso.
Mas tudo bem, eu não vou reclamar disso, que dessa parte eu entendo, assim, tá ligado? Eu entendo o fato de ter poupado. Mas hoje a gente vai saber quais serão as consequências, né? Hoje e quarta, nós saberemos quais serão as consequências dessa tropeçada. Que, por incrível que pareça, existem torcedores ainda que estão passando o pano. Lamentavelmente. Coloca nas opiniões aí. Não se esqueçam de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Esse vídeo aqui foi um oferecimento e uma gentileza deles. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.